Fala, torcedor palmeirense. Antes de mergulharmos nessa bomba que pode mexer completamente com os bastidores do futebol brasileiro, eu já preciso pedir algo muito simples para você. Se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like, porque o que vou trazer aqui hoje não é apenas notícia, é uma revelação que pode mudar os rumos da relação entre Palmeiras, Flamengo e até mesmo do futebol nacional. Então, segura firme, porque até o final deste vídeo você vai entender por que essa fala de Leila Pereira fez a torcida do Verdão enlouquecer. E olha, não vou entregar tudo logo de cara. Você precisa acompanhar cada detalhe, porque as entrelinhas dessa entrevista bombástica revelam muito mais do que aparenta. Há um pano de fundo que a maioria ainda não percebeu, e é justamente esse o ponto que vamos explorar aqui. A bomba de Leila Pereira. Nos últimos dias, uma fala tomou conta do noticiário esportivo. Em entrevista ao Sport Record, um corte que vai ao ar no próximo domingo já circula nas redes e deixou os torcedores do Palmeiras em êxtase. Acho que o Flamengo deveria jogar sozinho. Isso mesmo. Essas foram as palavras de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao ser questionada sobre a postura do Flamengo nas discussões da Liga de Clubes. E você, torcedor, sabe o quanto essa guerra de bastidores entre Palmeiras e Flamengo tem desgastado o cenário do futebol brasileiro. Mas quando uma dirigente como Leila sobe o tom e diz o que muita gente gostaria de dizer, a repercussão é gigantesca. E por que essa fala viralizou tanto? Porque, para muitos palmeirenses, Leila verbalizou a indignação de anos com a postura centralizadora do Flamengo. O recado foi direto: ou joga junto, ou que fique sozinho. O contexto dessa guerra. Para você entender bem, precisamos voltar alguns passos. Nos últimos meses, os clubes brasileiros têm discutido a formação de uma nova liga, algo que pode mudar a história do nosso futebol. Direitos de TV, patrocínios, internacionalização da marca, organização do calendário, tudo isso está em jogo. Só que há um problema. O Flamengo, representado por dirigentes como Luiz Eduardo Batista, o BAP, tem adotado uma postura vista pelos demais clubes como arrogante e centralizadora. Segundo vários presidentes, o Flamengo não pensa no coletivo, mas apenas nos próprios benefícios. E foi aí que o estupim explodiu. O Flamengo conseguiu uma liminar que travou os repasses de direitos de transmissão do Brasileirão. Para muitos clubes, esse foi um golpe baixo, uma tentativa de sufocar os demais e impor condições. Leila, por sua vez, não engoliu calada. Primeiro, publicou uma nota oficial duríssima. Agora, foi além. Em entrevista, deixou claro que não aceita essa postura e que estaria disposta até a criar uma liga sem o Flamengo. A fala que deixou a torcida em êxtase. Leila não mediu palavras. Abro aspas. Palmeiras não joga sozinho, e o Flamengo não joga sozinho. Só se ele quer jogar contra o sub-20 dele. Acho que seria bonito nós formarmos uma nova liga excluindo o Flamengo. E aí o Flamengo joga com ele mesmo. Quero ver a audiência que vai ter. Acho muito difícil gestores com essa mentalidade. Isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Essa declaração foi como um soco na mesa. E para a torcida palmeirense, foi um alívio ouvir de sua presidente aquilo que sempre esteve entalado na garganta. O Flamengo pode ter força, pode ter mídia, pode ter dinheiro, mas sozinho, não é nada. O bastidor que pouca gente conta. Agora, vamos ao que ninguém fala. Essa declaração não é apenas um recado momentâneo. Ela faz parte de uma estratégia de poder. O Palmeiras, sob comando de Leila, quer se posicionar como líder político do futebol brasileiro. Enquanto muitos dirigentes temem enfrentar o Flamengo, Leila não tem receio. E isso faz parte de um jogo muito maior. Consolidar o Palmeiras não só como protagonista em campo, mas também como protagonista nas mesas de negociação. Imagine uma liga organizada pelo Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, todos juntos, mas sem Flamengo. A perda de audiência e impacto seria muito maior para o rubro-negro do que para os demais. É uma ameaça estratégica. Repercussão na mídia. Depois que esse corte da entrevista foi divulgado, o que se viu foi um verdadeiro terremoto. Programas esportivos, jornalistas, comentaristas, todos analisando a frase de Leila. Alguns aplaudiram a coragem da presidente. Outros acharam exagero. Mas ninguém ficou indiferente. E na torcida palmeirense, o efeito foi explosivo. As redes sociais foram inundadas de mensagens de apoio. Muitos torcedores escreveram que finalmente sentiram sua presidente falar o que sempre quiseram dizer. Outros destacaram que o Palmeiras,
com Leila, não aceita mais ser coadjuvante em nada. Um capítulo na guerra política entre Palmeiras e Flamengo. Não é de hoje que Palmeiras e Flamengo medem forças dentro e fora de campo. Nos últimos anos, foram várias finais, disputas por títulos, brigas jurídicas, claro, essa guerra política em torno da liga. A fala de Leila é apenas mais um capítulo, mas pode ser um divisor de águas. Isso porque a presidente palestrina deixou claro que não teme romper com o Flamengo. E mais, mostrou disposição de liderar os demais clubes contra o rival carioca. E, cá entre nós, você já imaginou como seria uma liga sem o Flamengo? Como ficariam os contratos de TV, os patrocinadores, a audiência? Seria um golpe gigantesco, capaz de mudar tudo o que conhecemos. O futuro da liga. A grande pergunta que fica é: até onde essa guerra vai? O Flamengo vai ceder? O Palmeiras vai realmente liderar o movimento de exclusão? O que sabemos é que o futebol brasileiro está em um momento decisivo. Se os clubes conseguirem se unir, teremos uma liga forte, capaz de rivalizar com grandes campeonatos internacionais. Mas se cada um pensar apenas em si, continuaremos patinando. E Leila deixou claro: isso não engrandece em absolutamente nada o futebol brasileiro. Conclusão. Torcedor, estamos diante de um momento histórico. O que Leila Pereira disse não foi apenas uma frase de efeito. Foi um recado direto, uma ameaça calculada e, acima de tudo, um sinal de que o Palmeiras está disposto a liderar, custe o que custar. A torcida vibrou, a mídia repercutiu e o Flamengo sentiu o impacto. Agora, resta saber quais serão os próximos capítulos dessa novela. Mas uma coisa é certa: o Palmeiras não vai se calar. E Leila Pereira mostrou que está pronta para enfrentar qualquer gigante que tente impor sua vontade. E eu quero saber de você, torcedor. O que achou dessa fala de Leila? Você acredita que o Palmeiras deveria mesmo criar uma liga sem o Flamengo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque ela é muito importante para a gente. E claro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Assim você não perde nenhuma notícia bombástica como essa que pode mudar o futuro do nosso futebol.